Oi, que bom que você voltou. Vamos continuar o nosso papo sobre gestão de pessoas e recursos humanos? Pois muito bem, já aprendemos duas palavrinhas do bem. O que a área cuida? De definir as políticas e as práticas que vão permitir que os gestores e os líderes possam, né, atuar junto às pessoas, modelando o comportamento dessas pessoas, certo? Que é o que diz aqui, né? Então, essas políticas e as práticas vão permitir, né, que orientem o comportamento e as relações das pessoas, oferecendo apoio para que os gerentes possam lidar com essas pessoas. Aí a gente coloca aqui algumas palavrinhas que eu considero, né, como palavrinhas chaves para o resto do curso. Sempre que você encontrar é uma área, é um setor, sei lá, interdisciplinar. Gente, a área de gestão de pessoas não envolve uma disciplina só, não. Né? Ela foi construída a partir da psicologia, a partir da sociologia, a partir da administração, tá certo? Então, da matemática, gente. Tem conceitos quantitativos de mensuração, de absenteísmo, de rotatividade, né? Então, a gente vai ver que matematicamente ela nos ajuda bastante, quer dizer, que a matemática nos ajuda bastante a trabalhar essa área de gestão de pessoas, tá certo? Então, assim, a gente diz que ela é interdisciplinar. Né? Você já viu faculdade de gestão de pessoas? Não tem, tem especialização. Ou seja, não tem, eu me formo, talvez tenha até curso tecnológico, mas as pessoas não se formam em gestão de pessoas. As pessoas se especializam em gestão de pessoas. Por quê? Porque ela é interdisciplinar, envolve vários conhecimentos. Ela é contingencial. Contingencial e situacional, que são as duas palavrinhas que você tem aqui, né? E até adaptável, é a mesma coisa. Né? Gente, contingência é situação. O que significa isso? Significa que é uma área que está se adaptando às contingências e às situações. Ou seja, no início do curso eu disse para vocês, lá no primeiro bloco, no início, né, a área era muito voltada para o aspecto legalista, mecanicista, né, de motivação a partir de aspectos financeiros, tá certo? Daí ela evoluiu para as necessidades da organização, que precisavam treinar as pessoas, capacitar as pessoas, recrutar as pessoas a partir de critérios técnicos, tá? E hoje que ela trabalha com a questão estratégica, né, para se alinhar aos objetivos estratégicos, ou seja, ela se adaptou às demandas organizacionais. Por isso que ela é considerada uma área contingencial, situacional e adaptativa, tá certo? E que está, né, trabalhando e atuando de forma flexível para atender às demandas organizacionais, tá bom? Então, essas palavrinhas aqui, guarda no teu coração, né? Contingencial, situacional, adaptável e flexível. Além disso, gente, é uma área que envolve o todo, que é global. Sabe o que significa visão sistêmica em administração? Olha para mim, visão sistêmica é do sistema como um todo. O que é o sistema, né? Você que está tendo familiaridade com isso agora. Um sistema é um conjunto de processos. O que é um processo? É um conjunto de atividades. E o que é uma atividade? É um conjunto de tarefas. Eita, Beth, você trouxe uma hierarquia a partir dos sistemas. É verdade. Sistema, processo, atividade e tarefa. Ou seja, o nível operacional, o menor nível dentro de uma organização, estão quem? As tarefas. E o maior? Os sistemas, ou também chamado de macrosistemas, ou também chamado de macroprocessos, é a mesma coisa, macroprocessos, processos maiores que formam os sistemas organizacionais, tá certo? A gente diz que a visão de gestão de pessoas, como um todo hoje dentro das organizações, é uma visão sistêmica. A palavra sistêmica é a palavra do bem. Contingencial, adaptativa, flexível, sistêmica. Significa o quê, gente? Que olha para o todo e não olha só para os aspectos internos. Olha o que eu estou dizendo, que olha também para os aspectos externos. Aí deixa eu fazer um desenho só para você entender.
Na realidade, a visão sistêmica é uma visão que envolve as entradas, e aí eu digo que são que energia, processos, matéria-prima, certo? Envolve o processamento, envolve as saídas. Nas entradas, nós temos os fornecedores. Nas saídas, do outro lado, nós temos os clientes. Isso é uma visão sistêmica, é uma visão que não olha só para dentro, para o processo organizacional, mas que olha para as interligações horizontais. É outra palavrinha do bem. Por que horizontal do bem? Porque essa visão aqui, ó, gente, é uma visão do todo. É uma visão horizontal, é uma visão sistêmica, que não está preocupado com a hierarquia, mas que está preocupado com o cliente que está do outro lado. Eu estou aqui, eu estou preocupado com o que você quer. O que é importante para você passar? E aí, para que você seja aprovado em concurso. E aí, esse curso está focado nisso, tá certo? Está focado no cliente. Então, a partir da visão do cliente, eu vou trabalhar toda a minha parte interna, desde as entradas, o processamento, até deixar você satisfeito com esse conteúdo. Isso é uma visão sistêmica, que quebra fronteiras departamentais, né? Que vai além dessas fronteiras e que permite que a gente atenda às necessidades. E por isso que a gente diz que é uma visão de sistema aberto. Por quê? É um sistema que vai além das fronteiras da organização, tá certo? Porque a gente diz que o sistema fechado é uma visão interna, ou seja, a organização está olhando só para dentro dela. E o sistema aberto, quando eu olho para fora, quando eu analiso as minhas entradas e trabalho as minhas saídas, tá bom? Aí, só para lembrar mais um detalhe da visão sistêmica, a gente, quando fala da visão sistêmica, a gente fala também de um outro fenômeno que você já deve ter ouvido falar bastante, que é um tal de feedback. Já ouviu falar? Palavrinha bonita, famosa. Feedback, gente, significa retroação. No passado, a palavra feedback aparecia muito em prova, né? E aí hoje você quase não vê feedback. Por quê? Porque eles colocam agora retroação, retroalimentação. Mesma coisa. Ou seja, é o retorno da informação para assegurar que os resultados serão alcançados. Ou seja, é quando as saídas se interligam com as entradas para assegurar que os resultados serão alcançados, dando equilíbrio ao sistema, tá certo? Quando eu estou sempre avaliando e monitorando se aquilo que eu estou colocando no ambiente é efetivamente aquilo que vocês querem que eu coloque, tá certo? Isso se chama retroação, retroalimentação, feedback, que é, na realidade, o equilíbrio do sistema. Tá tranquilo assim? Entendemos essas palavrinhas? Situacional, contingencial. E aí, situacional, uma das coisas que ajuda essa visão situacional é exatamente essa visão de sistema aberto. Ou seja, eu estou sempre me adaptando às demandas do ambiente. Tá certo? E aí a gente diz que essa área vem da evolução das organizações. E aí, em função disso, a gente diz que foram criados vários modelos de gestão de pessoas, né, que estão alinhados com essa evolução das organizações, modelando o comportamento das pessoas no ambiente organizacional, tá bom? E aí a gente tem, eu coloquei aí para você 3 visões, ou seja, 3 modelos diferentes. Esses 3 modelos, 2 desses modelos caem muito em prova de FCC. Todos os 3 caem em prova de CESP. 2 caem em prova de FCC e os 3 caem em prova de CESP. Significa que um desses modelos que eu vou mostrar para ti agora, eu vou mostrar, né, vou apontar, ele não caiu em prova de FCC ainda, mas pode ser que caia. Então, assim, vamos nos preparar para esses 3 modelos. Qual é a diferença, gente? Mínima. É conhecer as palavrinhas do bem de cada modelo, tá certo? E aí a gente diz que esses modelos, eles foram construídos a partir de fatores externos e internos que influenciam a evolução da gestão de pessoas, tá bom? E aí vamos para o primeiro modelo. O primeiro modelo que atende à evolução das organizações. E aí ele se divide em 3 eras. Uma era industrial clássica, que a gente mais ou menos coloca entre 1900 e 1950, né? Porque a gente sabe que de 1900 a 1950, a gente trabalhou
uma fase mais, vamos dizer assim, ligada à área financeira, muito relacionada ao custo-benefício, ao pagamento de salário. Foi quando praticamente a gente consolidou a ideia do capitalismo, né? E passou a efetivamente remunerar o trabalhador em razão da produtividade. Foi quando surgiram os primeiros estudos acerca de produtividade no trabalho, os primeiros estudos acerca da relação entre a produtividade e as recompensas, tá certo? E aí, esta área evolui nesse sentido, né? Ver qual é o custo e qual é o benefício que essas pessoas trazem para a organização. A partir de 30, mais ou menos, né, a gente passa a falar em aspecto legalista, porque a gente sabe que a Constituição de 34, no governo de Getúlio Vargas, foi a Constituição que efetivamente consolidou, né, os direitos trabalhistas, né, que consolidou a carteira de trabalho, a jornada de trabalho de 44 horas, né, semanais e 8 horas diárias, né? E aí a gente sabe que isso trouxe implicações legais, né, que as organizações tiveram que se adaptar, porque antes as pessoas trabalhavam 12 horas, 14 horas, né, sem nenhuma, digamos assim, garantia, né? Fora isso, repouso semanal remunerado, as férias remuneradas, né? Então isso tudo trouxe um marco de mudança que durou, que perdurou até 1950, por aí, 56. E no Brasil, esse marco acontece com a vinda das multinacionais, no governo de Juscelino Kubitschek, quando traz aí as empresas americanas e muda a forma de enxergar as pessoas, que deixam de ser vistas como pessoas, simplesmente, e passam a ser vistas como recursos humanos. Ou seja, as pessoas deixam de ser mão de obra para passarem a ser vistas como recursos a serem desenvolvidos. Deixam de ser mão de obra braçal, que estão sendo remunerada, né, a partir do benefício que elas oferecem para as organizações, e passam a ser treinadas, capacitadas, né, para desenvolvimento de habilidades e para trabalhar com habilidades, né, que possam gerar resultados organizacionais, tá certo? Então, e a partir daí, né, de 50, quando acontecem essas mudanças aí, né, sobretudo inseridas pelas organizações aí, como a gente chama de multinacionais, pelas empresas multinacionais, nesse processo constante de evolução, a gente chega mais ou menos por volta de 1990, mais ou menos, quando uma nova mudança acontece. A partir da década perdida, que foi a década de 80, que a gente estava mergulhado numa inflação, numa recessão, né? Em 1990, quando a gente consegue, a partir da segunda metade, né, 1995, mais precisamente, a gente passa a trabalhar alguns modelos de gestão. Né, e é quando surge daí o modelo de gestão estratégica de recursos humanos. É quando a gente passa a falar das pessoas não mais como recursos, mas como pessoas dotadas de talento, de personalidade. E aí, em vez da gente treinar habilidades, a gente vai passar a construir habilidades. O que significa isso, Beth? Que a gente aqui treinava as pessoas para que elas fossem iguais. Nos modelos tradicionais, por volta de 50, a gente queria que uma secretária fosse igual a uma secretária, certo? Tivesse as mesmas habilidades para que obtivessem os mesmos resultados. A partir de 95, de 2000, a gente começa a falar em diferenças, porque são as diferenças que constroem as inovações e as mudanças no cenário organizacional. A gente volta a falar o que eu disse agora há pouco. Não são atitudes iguais que promovem resultados diferentes. São atitudes diferentes que promovem resultados diferentes. Ou seja, gente, é exatamente nas diferenças que as pessoas possuem que nós vamos conseguir, através da criatividade, produzir inovação no ambiente organizacional. E a gente sabe que hoje as empresas que sobrevivem são as empresas que inovam, né, e que promovem coisas diferentes para seus clientes. Tá bom? Então, nesse modelo a gente tem essas 3 eras. Aí eu coloco aqui para você as palavrinhas do bem dessas eras. Por exemplo, de 1900 a 1950, nós temos uma visão clássica, uma visão burocrática, tradicional, pode acrescentar aí, né? E os principais autores, né, que dão base, né, não para a área de gestão de pessoas, mas para as organizações,
e que acabam inspirando os procedimentos de gestão de pessoas. Taylor, Fayol, Ford, Henry Ford, Weber, que foi o grande pensador, né, da teoria da burocracia. Esses caras, gente, esses estudiosos, esses caras é ótimo, né? Esses estudiosos, esses teóricos, né, que construíram o pensamento administrativo, foram, digamos assim, os grandes influenciadores da construção da área de gestão de pessoas, tá certo? Aquilo que eu disse agora há pouco, esta fase, ela tinha como base, né, a relação custo-benefício, né? É uma fase que atua de forma pré-jurídica trabalhista, até porque a gente tem, a partir de 1930 até 1950, uma fase trabalhista. A gente usa as seguintes palavrinhas do bem, quando você enxergar isso aqui, você sabe que ele está falando de uma era clássica. Estrutura piramidal, ou seja, o topo estreito e a base larga, poucos chefes e muitos subordinados. À medida que as pessoas ascendem na estrutura, menos subordinados eles têm. À medida que a pessoa vai descendo na estrutura, mais gente tem ligada a ele. Ou seja, é uma estrutura piramidal, centralizadora, gente, aos que mandam, os que obedecem, tá certo? O poder está concentrado nas mãos dos chefes, no topo da organização. É uma estrutura funcional que valorizava a especialização. Essa é uma palavrinha do bem para esse momento. Valorizava a especialização. O trabalhador especializado, aquele trabalhador que fazia uma única tarefa de forma repetitiva e rotineira. Quer anotar? Especialização, abre parênteses, tarefas repetitivas e rotineiras. Ou seja, especializado é o cara que é especialista em dedo mindinho do pé. Ele entende de dedo mindinho do pé, ele sabe tudo de dedo mindinho do pé. O que você ganha com isso? O cara que sabe tudo, que é especialista, gente, ele faz tantas vezes aquilo que ele se torna o maior conhecedor naquele assunto. E aí ele consegue desenvolver aquela tarefa de forma mais rápida e mais eficiente possível, ou seja, com maior profundidade. E a ideia nesse período era exatamente de produtividade. Era quanto mais a gente produzisse, mais a gente conseguia diminuir os custos de produção. Estávamos vivendo o auge do capitalismo, né, da industrialização, cuja valorização era exatamente a produtividade, tá certo? E aí a gente disse que as estruturas eram especializadas, burocráticas, rígidas, inflexíveis. Como eu disse, havia os que mandavam e os que obedeciam. Uma estrutura mecanicista. Você lembra daquele filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin? Pois é, exatamente era esse período. O cara apertava parafuso, mecânico, uma máquina, uma visão mecanicista. As pessoas tinham que se adequar à velocidade da máquina, tá bom? E aí a gente disse que essa cultura era com foco no passado, um foco tradicional, no qual a gente olhava para o passado para a gente poder construir o futuro, tá certo? Bom, o homem era motivado por recompensas materiais e econômicas. E o que significa isso? Que a ideia, gente, é que o cara vinha do campo para a cidade e o que ele queria daquela empresa era o salário. Porque lá no campo ele não recebia nada. Ele fazia trocas e isso limitava o homem, tá certo? E aí as organizações tinham que atuar nessa relação custo-benefício. Ou seja, o que o trabalhador dava de benefício e o que ele custava para a organização, tá certo? No sentido de salário e de remuneração. Foi nesse período que surgiu e foi Taylor que criou o que a gente chama hoje de gratificação por produtividade, ou seja, gratificação por peça produzida, né? Então, o trabalhador que já trabalhava 12 horas, sei lá, 13 horas por dia, né, não tinha motivação para trabalhar mais, né? Porque ele já ganhava o máximo. Daí, o que foi que Taylor criou? Não, você pode, nesse mesmo período, produzir mais, e aí você vai ganhar mais. E aí a gratificação por peça produzida, porque a motivação era só a partir de recompensas materiais. A gente diz que as pessoas eram recursos, instrumentos de produção, fornecedores de mão de obra, são palavrinhas do bem. E a base disso tudo é o que a gente chama de teoria X. Eu só vou dar uma palhinha, ó para mim, o que é a teoria X? Nós vamos aprender. Lá pela 4ª aula a gente vai aprender em profundidade. Mas aqui você precisa saber, né? Porque senão já viu. Gente, o homem X é o cara indolente, apático, que não gosta de trabalhar,
que a única motivação dele são as recompensas materiais. Ele entra naquela organização não porque ele está se sentindo realizado, porque aquela tarefa para ele é um aprendizado. Pelo contrário, ele está ali porque ele só tem um objetivo. Se ele trabalhar ou não trabalhar, o que ele quer é o salário. Sacou? É o cara que quando o chefe sai de perto, ele está lá trabalhando, moendo. O cara saiu de perto, sabe o que ele faz? Vai para o Facebook. Fica lá rodando no Facebook, no Instagram. Quando o chefe chega, ele minimiza e volta a trabalhar. Sacou como é? Pois é esse cara que é o homem X. Que aquele trabalho para ele não é motivador no sentido de realização pessoal. Tá certo? Ele já faz aquilo de forma tão repetitiva, tão rotineira, que ele já não tem mais nada que aprender. Pelo contrário, né, acaba gerando a desmotivação. Tá bom? E aí, isso são as pessoas X. Essa é o homem mecanicista, burocrático, que é mão de obra. E essa estrutura, ela se adequa a ambientes estáveis, previsíveis, com poucas mudanças. Ou seja, as pessoas estão lá trabalhando, repetindo as tarefas, né, rotineiramente, né, porque o ambiente não requer grandes mudanças. Tá certo? O ambiente requer que você repita aquelas tarefas, né, de forma continuada. Tá bom? E aí a gente diz que a área de gestão de pessoas ela era chamada de departamento de pessoal ou departamento de relações industriais. Ou seja, era um departamento que cuidava das relações entre os patrões e os empregados. Relações industriais. Ou departamento de pessoal, simplesmente. Então, quando você ouvir na prova de concurso, departamento de pessoal, lembre-se, é uma visão tradicional, burocrática, tá certo? É uma visão mecanicista. Segunda fase, visão que a gente chama, se a primeira é chamada de clássica, na segunda é neoclássica. Como eu disse a vocês, que vai mais ou menos, tá, gente? Alguns modelos falam em 85, outros falam em 95, isso é uma besteira, tá? Surge um novo recursos humanos, com um foco mais voltado, mais inicialmente, voltando para mudanças, produtividade e para a gestão dos processos na área de RH. É quando a gente começa a falar de treinamento, desenvolvimento, é quando a gente começa a falar de motivação. A gente diz que as estruturas são um pouquinho mais flexíveis. Vocês vão aprender já já o que é uma estrutura matricial. É uma matriz no qual a gente vai andar, né, para os vários lados e não vai ficar preso a uma determinada área, tá? Então, a estrutura matricial flexível, né, que atua com unidades de negócio, agora focado no negócio, um pouquinho mais, tá aqui, ó, um pouquinho mais flexível, inovadora e dinâmica, tá certo? A gente diz que a cultura tem foco no presente, na competitividade, na mudança e na transição. É uma era intermediária, gente. 50, 90 é uma era de transição, uma era de mudança, é uma era em que as organizações, depois, sobretudo, da Segunda Guerra Mundial, têm que sobreviver. Muitas mudanças acontecem. Nós vivíamos até 1950 o que a gente chama de era da eletricidade, né? E aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente vai viver a era atômica, a era do petróleo, e isso vai trazer mudanças fundamentais na forma de produção das organizações, né? E isso vai trazer também mudanças fundamentais na competitividade no mercado, porque aqueles produtos que eram, né, sucesso até 1950 deixam de ser simplesmente porque novas descobertas tecnológicas promovem, né, outros tipos de produtos. E muitas organizações que tiveram sucesso no passado acabam morrendo nesse período aí de transição, tá certo? As pessoas aí passam a ser vistas não mais como mão de obra, mas como recursos que precisam, né, qualificar-se, né, em cima de suas habilidades para que elas possam ter o seu emprego assegurado. A gente diz que nasce aí o Departamento de Recursos Humanos. Tá bom? E hoje, uma visão moderna, que a gente chama de era da informação, que acontece após 1990, que é a era do conhecimento, a gente diz que é a fase no qual esta área se volta para uma visão estratégica, para uma visão do todo, que ela se alinha àquilo que a organização precisa, que as estruturas se tornam muito mais flexíveis, muito mais dinâmicas. E em rede, né, gente? Olha aqui, ó, eu falei em matricial. O que é uma rede? Uma rede é um Facebook, você coloca uma informação, isso é compartilhado e multiplicado, que une vários parceiros, sem aquela coisa de subordinação, sem aquela coisa de hierarquia, que as pessoas estão interligadas. Vê,
enquanto agora, enquanto lá a gente falava, lá quando eu digo no passado, né, numa visão funcional, aqui a gente vai falar numa visão interfuncional, interligada, interdependente, trabalhando em equipe, multifuncional, com atividades provisórias, ou seja, a gente está sempre pronto para mudar, para se adaptar, tá certo? As atividades são focadas em objetivos a serem alcançados, e não em funções, não em especializações, mas em objetivos, tá certo? De forma flexível, inovadora, dinâmica. Palavrinha nova que você talvez não conhecesse. Adocrática. Sabe o que significa adocrática? Aqui e agora, adoc. Aqui e agora, para isso. Adaptativa. Uma estrutura adocrática, gente, é uma estrutura que está pronta para se adaptar. É uma estrutura adaptativa, flexível. É uma estrutura orgânica. É o oposto da estrutura mecanicista. A gente diz que a estrutura burocrática tem como oposto a estrutura adocrática. E a estrutura mecanicista tem como oposto a estrutura orgânica. Aí eu quero que você entenda. A mecanicista é uma máquina. A máquina está funcionando, quebrou, a gente para, conserta, ajeita aquela parte que quebrou e volta a funcionar. É assim, essa é a visão. A estrutura orgânica. A estrutura orgânica funciona como o corpo humano, por isso que a gente vai falar de organismos vivos, tá? Orgânica. Que significa o quê? Que não existem coisas separadas. Que a máquina quebra, a gente não pode dizer que a gente para, conserta e volta a funcionar. Porque quando o coração para de funcionar, compromete tudo. Se o teu pulmão tiver algum problema, isso pode comprometer o teu estômago, pode comprometer os teus rins, pode comprometer tudo. A estrutura orgânica, gente, é adaptativa. A estrutura orgânica é interrelacionada, é multifuncional. Ou seja, uma parte depende da outra. É interdependente, é interligada. E a ideia é que ela seja flexível para se adaptar. Tipo, você fica doente, pega uma gripe, o que acontece com o teu corpo? Rapidamente, os teus soldadinhos começam a atuar para debelar aquele vírus, né? E quando os soldadinhos começam a atuar, sabe o que acontece com você? Começa a dar uma moleza, uma fraqueza, sabe o que é isso? O teu corpo pedindo, deita, vai dormir, porque eu preciso de energia para que você fique bom, tá certo? Ou seja, é uma estrutura adaptativa às demandas do ambiente. Então, rapidamente, o teu corpo dá sinais de que ele está precisando de energia a mais para poder debelar aquele vírus. E às vezes a gente insiste, né? Não, estou bem, estou bem, estou bem. E aí se ferra mais na frente, porque aí o corpo não conseguiu debelar direitinho aquele vírus que entrou ali de intrometido no corpo da gente, tá bom? Então, nós vamos falar em estrutura adocrática, em estrutura orgânica, interligada, interrelacionada. É a era do conhecimento que tem foco no futuro, na competitividade, na mudança, na transição, na turbulência. Turbulência significa mudança no ambiente caótico. Caótico que é pronto para mudar. Um ambiente voltado para o conhecimento. E conhecimento, gente, é coisa que se torna obsoleta. Né? Aquelas verdades absolutas que a gente tinha no passado, hoje não existem mais. Eu vou contar só um babado. Eu sou da geração de que comer ovo fazia mal. Hoje em dia, o povo manda comer ovo. Eu sou da geração de que chocolate engordava. Hoje em dia, você vai numa nutricionista, ela manda você comer uma barrinha de chocolate todos os dias. Porque dá energia, tira a depressão. Ou seja, o conhecimento é obsoleto. A criatividade é a mola que move o mundo. Ou seja, ideias novas. E não só ter as ideias, colocar em prática. E aí a gente diz que a base é o oposto da teoria X. É a teoria Y. O que significa homens Y? Motivados, comprometidos, que trabalham não olhando para as horas do relógio. Peraí, está acabando meu horário, já ganhei meu salário de hoje, vamos embora. Mas trabalham de acordo com as batidas do coração. Sabe o que isso? Olha que coisa linda. Sabe o que isso significa, batida do coração? Que você está aí estudando e quando você viu, meu Deus, já de madrugada. Ou seja, você está comprometido, você está mergulhado nesse objetivo. E as horas passam e você nem percebe.
quando você se sente realizado com o seu trabalho, quando você se sente motivado com o seu trabalho, tá certo? E mais do que simplesmente buscar o dinheiro, você está buscando aprendizado. O resto é consequência daquele trabalho bom que você está desenvolvendo, tá certo? Porque as pessoas são inteligentes, proativas, fornecedoras de conhecimento e de competências, funcionando como parceiros. Presta atenção nessa palavrinha. Primeiro as pessoas são mão de obra, depois as pessoas são recursos e agora as pessoas são parceiros. E como parceiros, devem ser tratados como tal. Não adianta o cara que é o dono ganhar uma fortuna e o outro cara que está contribuindo com o seu conhecimento, né, está indo de ônibus para casa. Então, claro que cada um contribui naquilo que pode. Mas a ideia é que quem contribui mais, ganha mais. Quem contribui menos, ganha menos. Tá certo? Respeitando as especificidades de cada um. E é aí que nasce a ideia de pessoas, do departamento de gestão de pessoas. E não pessoas como recursos que precisam ser desenvolvidas, mas pessoas que precisam construir habilidades para que sejam diferentes, para que sejam talentos dentro das organizações que possam contribuir com o seu aprendizado. Esse modelo eu demorei bastante, foi quase um bloco inteiro. Porque eu estava começando a sensibilizar das palavrinhas do bem. No próximo bloco, nós vamos tentar ver se a gente fala dos dois modelos, tá certo? Já que você já conhece várias dessas palavrinhas, né, que são importantes para você identificar em que era, né, a prova está falando. Já, já, a gente volta.